Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que conecta você ao universo da USP em Bauru. No episódio de hoje, vamos aproveitar o Outubro Rosa, uma das campanhas de saúde mais tradicionais que existem, para falar sobre o câncer de mama e a importância de se prevenir. Criado no início da década de 1990 e com o laço cor-de-rosa como símbolo, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. O objetivo da campanha é divulgar informações sobre a doença e fortalecer as recomendações para a prevenção, o diagnóstico precoce e o rastreamento da enfermidade. E para falar mais sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama, estou aqui com a ginecologista Mariane Nunes de Naday, que é professora da Medicina USP de Bauru. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço pelo convite. Professora, sempre que a gente fala sobre Outubro Rosa, câncer de mama, logo a gente pensa em prevenção. Qual que é a importância da prevenção nesse tema, professora? Talvez o tema mais importante seja a prevenção. Quando a gente fala em câncer de mama, hoje a gente tem uma redução muito grande da mortalidade quando esses casos são diagnosticados precocemente. Então, o ênfase tem que ser sim na prevenção e no diagnóstico precoce. A senhora falou de mortalidade, mas o câncer de mama, falando de incidência, ele é muito presente na população, né? Muito, muito. Ele é muito presente, tem alta incidência, é um dos cânceres mais prevalentes na população, ainda mais quando a gente foca em população feminina, apesar de existirem casos de câncer de mama na população masculina também, mas ele é muito mais frequente em mulheres do que em homens. E é, sim, um dos cânceres mais prevalentes na nossa população e na população mundial. A senhora falou sobre a questão do diagnóstico precoce. O câncer de mama, eu acho que já não existe dúvida que tem cura, né? A gente vê várias histórias, principalmente no Outubro Rosa, né? Muitas histórias de superação. O diagnóstico precoce, ele é fundamental para essa cura, professora? Com certeza. O diagnóstico precoce, localizar e situar e estadiar esse câncer num estádio inicial faz toda a diferença no tratamento e no prognóstico dessa pessoa. Eu não sei se a senhora tem esses índices, mas existe uma porcentagem de taxa de cura? Como que funciona isso? Isso varia muito de tipo histológico do câncer, varia também com o estadio em que ele é diagnosticado, além de outros fatores como comorbidades, idade ao diagnóstico. Então isso tudo varia muito, existem índices para cada subtipo de câncer, a gente consegue estratificar, mas se a gente for colocar num balanço geral, hoje em dia a gente tem uma redução grande da mortalidade porque os tratamentos estão mais avançados, claro, e existem inúmeras estratégias para diagnóstico precoce, além da conscientização da população. Se eu não me engano, o Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 90, né, início da década de 90. A senhora acredita que essa campanha, esse holofote para esse tema, principalmente no mês de outubro, a gente sabe que é um tema que tem que ter uma atenção todo ano, mas esse momento, a senhora acredita que tem essa eficácia? Porque às vezes as pessoas falam, só em outubro se fala de câncer de mama, né? Fala o tempo inteiro, mas depois esquece. A senhora acredita que sirva para essa conscientização, mesmo que seja nesse mês mais focado? Com certeza, porque é um mês em que se reflete acerca disso e que a população passa a pensar: poxa, fiz meu diagnóstico, fiz minha triagem, fiz meus exames de rotina. Será que esse ano eu já cumpri meu papel em relação à proteção da minha saúde, prevenção de doenças? Então, por mais que seja tudo em um marco, que é no outubro, isso sim é levado ao longo do ano. É um mês que as pacientes se lembram de agendar a sua rotina anual, se lembram de checar se ela foi feita ou não. Então, não se baseia apenas nos 30 dias de outubro, né? Então, fica assim um recado para o resto do ano. Professor, ainda falando em prevenção, na questão de prevenção, tem alguns pontos que eu acredito que sejam fundamentais. Um deles que a gente escuta falar bastante é do autoexame. Esse autoexame, ele tem uma eficácia? Como que uma pessoa na própria casa pode fazer o trabalho de um profissional de saúde? Isso dá para ser feito mesmo? Como que como que vocês lidam com a questão do autoexame? Exatamente, o autoexame, ele já foi de uma forma propagado e hoje é de outra forma. Então, o que a gente diz é o seguinte: a mulher precisa se conhecer para perceber pequenas mudanças que possam sinalizar a doença. Então, hoje a gente não ensina mais técnicas de palpação de mama, isso faz parte de um profissional, o profissional que sabe como palpar uma mama. Mas a paciente precisa conhecer o próprio corpo, sentir na hora do banho, palpar, que estiver se higienizando,
para, ao mínima mudança, perceber um nódulo, perceber uma retração de pele, perceber uma vermelhidão diferente, que ela busque um médico, que ela busque uma atenção à saúde. Então, o foco do autoexame não é a técnica do exame em si, mas é sim conscientizar a mulher sobre o conhecimento do seu corpo e, mais do que isso, para ela poder perceber essas pequenas alterações e buscar ajuda mais precoce possível. A senhora citou, então, algumas alterações, eu acho que é bom a gente repetir. Quais são esses sinais, professora? Alterações do mamilo, por exemplo, um mamilo que não era previamente invertido, que passou a ser invertido, edemas, que seriam inchaços de pele, vermelhidões locais, que não sejam pós um trauma, pós uma batida, claro, alterações da pele, a pele pode ficar com sensação como se fosse a casca de uma laranja, como se tivesse edemaciada e com furinhos, qualquer nódulo que você palpe que não esteja lá previamente, todos esses são sinais para se procurar ajuda. Certo. Professora, outra questão quando se fala em prevenção é a mamografia. Muita gente tem dúvidas sobre esse exame. Qual que é a importância desse exame, né? O que é a mamografia? E eu não sei também se existe alguma idade, né? Geralmente tem uma idade que é preconizada para quem nunca teve histórico, para quem teve histórico de câncer na família. O que está previsto hoje, preconizado hoje? Ótimo. A primeira coisa é a gente desmistificar a mamografia. Muita mulher deixa de fazer o exame por medo de dor. Mamografia não é para ser um exame dolorido. É claro que as mamas costumam ser uma região do corpo um pouco mais sensíveis, então pode haver um certo desconforto, mas não é para ser um exame dolorido. Então, a primeira coisa é entender que é um exame inócuo, fácil de ser feito. Segunda coisa, existem duas linhas diferentes de quando esse exame deve ser iniciado. O Ministério da Saúde diz uma coisa, o INCA diz outra. A gente costuma brincar que não tem certo e errado, existem protocolos diferentes, né? Em geral, pode se iniciar aos 40 ou aos 50 anos, e ela deve ser feita anualmente a partir dos 50, os dois estão de acordo que precisa ser feito. Anualmente? Anualmente a partir dos 50. Para aquela mulher que tem histórico familiar de mães, irmãs, tias ou talvez filhas com câncer de mama, essas mulheres precisam iniciar um diagnóstico com mamografia um pouco mais precocemente, em geral 35 anos, a depender da idade que esse parente teve o câncer de mama. E é importante falar também que ultrassom de mamas não substitui a mamografia em termos de rastreio oncológico. Ele tem suas indicações, mas a mamografia ainda é o padrão ouro para diagnóstico de câncer. A senhora falou desmistificar, né? Eu acho que é um tema que tem vários mitos e verdades, né? A questão da amamentação. Muita gente fala que a amamentação previne o câncer de mama. Isso é verdade? A amamentação é um fator protetor, sim, para câncer de mama. Aquela mulher que teve uma amamentação um pouco mais prolongada, ela tem, em geral, um risco menor de desenvolver câncer de mama, mas isso não a retira da lista da necessidade da sua rotina anual. Ela pode ter um risco aumentado, um risco diminuído, ela vai seguir os parâmetros. Para aquelas com risco aumentado por histórico familiar, por outras questões, essa mulher vai ter um diagnóstico um pouco mais, um rastreio um pouco mais antecipado. Então, se ela tiver outros fatores de risco, ela vai antecipar. Mas se ela tiver fatores protetores, ela não pode deixar de fazer o exame. Então, o exame sempre vai ser o padrão ouro, sempre é o recomendado. Com certeza. Ainda falando sobre questão de prevenção, a mudança de hábitos. Existem hábitos que favorecem ao aparecimento de um câncer de mama ou protegem de um câncer de mama? Um dos fatores mais importantes, por exemplo, é tabagismo. O tabagismo é um fator de risco para inúmeros cânceres, inclusive para câncer de mama. Histórico familiar de câncer de ovário, câncer de mama também é um fator de risco, mas quanto a hábitos, o álcool e o cigarro são dois hábitos que podem ser modificáveis e que podem reduzir esse risco que a mulher tem. Exercício físico. Exercício físico, hábitos de alimentação saudável. Uma vida saudável sempre leva a menos risco de cânceres em geral e também câncer de mama. Redução de obesidade, redução de outros fatores de risco que possam ser evitáveis, consumo de alimentos muito industrializados, tudo isso pode ter prejuízo na vida desta mulher e são fatores modificáveis. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a médica ginecologista Mariane Nunes de Naday, que é professora da medicina da USP aqui em Bauru. Professora, a questão da pandemia,
o que ela afetou na temática aí do câncer de mama? A gente sabe que a pandemia gerou muitas demandas reprimidas aí, afetou tanto a prevenção quanto o tratamento do câncer de mama? Com certeza, não só do câncer de mama, mas também dele, porque durante o período em que estivemos mais restritos e com os atendimentos restritos, esse diagnóstico precoce ficou mais difícil, porque as pessoas ou não tinham disponibilidade de procurar os exames de rastreio ou atendimento, ou elas tinham medo de sair de casa. Então, muitas vezes, esses diagnósticos foram postergados. Elas deixaram de procurar atendimento, seja porque o atendimento não estava aberto à população, os exames também não, ou porque elas tinham medo de sair e buscar ajuda, e isso pode ter levado, sim, a um postergar do diagnóstico de uma parcela de mulheres. Eu acredito que a gente conversou, se não me engano, no ano passado com o professor Nardi, falando sobre a questão do câncer de próstata. Inclusive, ele estava tocando uma pesquisa falando sobre o impacto que teve, né? Porque eu acredito que são exames que a rotina te leva, né? Aí você fica um hiato de 2 anos sem fazer, às vezes você perde esse costume, né? É importante que essas mulheres que deixaram de voltem, né? Com certeza, é importante que se retome toda essa atividade de rastreio, o rastreio de câncer de mama. O rastreio ginecológico em si, ele deve ser feito anualmente, não necessariamente com exames todos anuais, mas a consulta precisa ser anual para que o profissional saiba escolher quais exames devem ser repetidos naquele ano, quais podem ser postergados. E muitas vezes esse ato que aconteceu na pandemia levou essas pessoas a entender que, ok, fiquei algum tempo sem fazer, posso continuar esse tempo sem fazer. É importante sim ressaltar que deve-se retomar a rotina anual. A pandemia foi um período atípico, né? Impactou em tudo. Mas, professora, na visão da senhora, a rede pública, ela está preparada para lidar com a questão do câncer de mama? Seja na questão da prevenção, dos exames prévios ou na questão do tratamento mesmo? Eu acho que hoje a gente tem até que elogiar, porque esses exames sim estão disponíveis para a população. Nesta questão do exame de mamografia, o tempo de espera para o exame não é tão longo. Então, a gente tem pouca procura perto do que deveríamos ter. E o acesso a esse exame, ele é facilitado, sim. O sistema público tem esse acesso ao exame, ao diagnóstico. E quando do diagnóstico de alguma lesão suspeita, este encaminhamento não costuma demorar também para acontecer. Falando na questão do tratamento, professora, quanto tempo que a senhora está na profissão? Olha, faz algumas décadas. A evolução desse tratamento, professora, ela é muito significativa? Com certeza. O que a gente teve de avanço, tanto em termos de protocolos de quimioterapia, quanto a rastreamento precoce, tipos de tratamento, imunoterapia é uma coisa nova que vem nos últimos anos, nas últimas décadas crescendo muito e melhorando muito a sobrevida dessas pacientes. Isso é algo que há 15 anos atrás a gente via pouco, hoje já virou rotina, já foi implementado na rotina inclusive do SUS, essas novas modalidades de tratamento, levando a sobrevida muito maior e, óbvio, com qualidade de vida para essas pessoas. Além da sobrevida, a gente pensa em qualidade também. Nesse tema, nesse assunto, outro mito é que tem câncer de mama, tem que retirar a mama inteira. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Isso depende muito do tipo histológico, ou seja, de que tipo de célula que está crescendo ali, tá? Do tamanho dessa lesão, das lesões fora da mama, então se tem metástase, se não tem metástase, se ela responde bem à quimioterapia ou não, e não necessariamente essa mulher vai ter que se submeter a uma mastectomia. Agora, caso ela necessite de uma mastectomia, existem também cirurgias reconstrutoras. Essa mulher também não pode perder sua autoestima, né? Porque isso impacta inclusive na mortalidade. A depressão que vem junto com o câncer, muitas vezes, ela leva essa mulher a diminuir sua adesão ao tratamento e também a ter piores prognósticos. A senhora falou essa questão da autoestima. Aqui a gente tem Amigas do Peito, né, o grupo, e elas geralmente fazem rodas de conversa, né, encontros, até para compartilhar experiências, pessoas que já superaram, pessoas que estão começando o tratamento. Isso é importante também, né, professor? Com certeza. A rede de apoio, ela começa, claro, dentro de casa, na família, mas também com pessoas que convivem com o mesmo problema. Quando você enxerga um outro que passou pelo que você passou e superou, é muito mais fácil você enxergar aquela luz no fim do túnel, sabe? Tem algo ali que vai me consolar, ou eu já sei o que esperar, ou talvez algo de diferente que aconteça comigo possa ser compartilhado com essas pessoas. Então essa rede de apoio é fundamental.
Professora, a senhora já citou no primeiro bloco, a gente falando elas, as mulheres, elas, mas então o câncer de mama não é restrito às mulheres, né? Não é restrito às mulheres. Existem inúmeros tipos de câncer de mama que também podem afetar os homens. E é um tipo de câncer que os homens estão pouco habituados até a falar sobre ele. Então, quando acontece alguma lesão em mamas masculinas, ela precisa ser prontamente avaliada, porque eles têm uma incidência de câncer de mama bem menor do que nas mulheres, mas ele existe, e muitas vezes se posterga o diagnóstico, porque não é, a gente fala de outubro rosa, a gente já pensa em mulher, mas outubro rosa a gente tem que pensar em câncer de mama como um todo, homens e mulheres têm mama. Então precisa sim pensar em diagnóstico precoce. Não existe um rastreio para homens não fazem geralmente mamografia, mas quando aparece alguma lesão, quando tem algum nódulo, quando tem alguma daquelas alterações que a gente mencionou em homens, também precisa ser prontamente avaliado. Então, rosa para as meninas e azul para os meninos não cabe nesse sentido, né? Não tem distinção de sexos. Certo. Professora, para a gente finalizar, queria que a senhora mandasse uma mensagem sobre o outubro rosa, sobre a questão do câncer de mama, principalmente nesse sentido da prevenção, né? Perfeito. Eu acho que é um mês para a gente começar a pensar em reavaliar se a gente está dentro da nossa rotina. Se a gente não tiver, que seja um momento de procurar agendar a rotina, agendar o seu rastreio. O diagnóstico precoce ele é fundamental para a nossa sobrevida. Professora, queria agradecer mais uma vez a participação da senhora. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.